E agora vamos falar do movimento Não Demita, um movimento, uma iniciativa de empresários, pensando na situação difícil que o país já vem enfrentando por causa desse susto, né, do tranco que a economia está levando com a interrupção de atividade, com o combate à pandemia, isolamento social, e o temor é que o desemprego acabe agravando a situação e complicando depois a saída dessa crise. Nós vamos conversar agora com o Daniel Castanho, que é fundador da Ânima Educação, que ele participou aí da elaboração desse movimento, #NãoDemita, movimento que incentiva a manutenção de empregos. Daniel Castanho, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, Daniel, nós temos visto a adesão de grandes empresas e grupos a esse movimento Não Demita. Agora, eu queria saber na prática o que aconteceu em relação ao mercado de trabalho, porque se conseguiu de fato segurar empregos, porque nós temos uma opção que foi dada até pelo governo, né, uma medida que permite a negociação de redução de jornada com redução dos salários, né, e o governo participando de uma parte, dependendo do nível de renda. Esse Não Demita faz parte da adesão dessas empresas a essa medida lançada pelo governo, ou é não demitir mantendo as condições anteriores? Na realidade é o seguinte, como a gente está num momento que a gente teve que ficar em isolamento para conseguir diminuir a curva efetivamente de pessoas infectadas, para que evitar aí algo caótico no sistema de infraestrutura médica. Do mesmo jeito, quer dizer, os empresários têm que fazer de tudo para não demitir, para que a gente não tenha um colapso da quantidade de desempregados no Brasil. E essa, quem sabe, seja a grande responsabilidade, a primeira responsabilidade social do empresário neste momento, né, para com o seu time. Não só os funcionários diretos, mas também os indiretos. Então, num primeiro momento, é você abrir mão do resultado de curto prazo, para que você possa efetivamente manter as pessoas trabalhando, manter aquelas pessoas que compartilham o mesmo propósito da empresa e, inclusive, honrar os contratos com terceiros, para que você evite, então, uma demissão de pessoas indiretamente, né? E aí, quer dizer, se você não conseguir, ou se você precisar utilizar, seja os recursos do governo, seja os incentivos, né, que estão sendo dados, ou outras coisas, para que você não demita, eu acho que é válido. Mas nesse momento, o que a gente tem visto todos os empresários, eles têm assumido, então, esta responsabilidade efetivamente de manter os seus funcionários até começo de junho. Porque a grande preocupação depois com o nível de desemprego que já atingia aí mais de 12 milhões de trabalhadores, e a gente percebe que há uma informalidade muito grande na economia brasileira, inclusive de pessoas que não tinham qualquer registro, né? Esse pagamento dos R$600 deixou explícita essa situação, gente que não existia, entre aspas, né? Pelo menos nos registros oficiais. Então a gente já tem um contingente enorme de pessoas que não era aí contabilizado nas estatísticas de desempregados, e se o desemprego aumenta muito, fica difícil a economia reagir depois, não é? Além da questão social, claro. Sem dúvida, quer dizer, então, agora, é impossível a gente fazer um isolamento de 100% das pessoas, né? Então, os médicos precisam trabalhar, precisa a cadeia produtiva precisa trabalhar, mas quem pode, deve, efetivamente, ficar em casa como assim, você é responsável, você tem uma visão holística, né, entendendo que a gente faz parte de um grande ecossistema. A mesma coisa vale para o trabalho. Tem empresas que não tem como, né? Tem algumas empresas que elas precisam, seja demitir pela mudança que aconteceu no setor, na economia, né, ou seja, até assim, olha, eu preciso demitir 10 pessoas para conseguir preservar os outros 40, os outros 50. Tudo bem. Agora, o que a gente tem visto é que os funcionários todos daquelas empresas que não demitiram, eles estão muito honrados, estão comprometidos, e tem inclusive pessoas que falam, olha, a partir de agora eu só vou comprar em empresas, só vou consumir empresas que têm essa responsabilidade. Então eu acho que a gente está desenvolvendo, assim como desenvolveu há algum tempo, muita gente só compra das empresas que têm sustentabilidade, que preservam o meio ambiente. Eu acredito que agora aquelas empresas que são mais solidárias são aquelas que serão mais valorizadas por todo mundo. E você tem ideia do quanto que se pode preservar de emprego através desse movimento, das empresas que aderiram?
Então, o que a gente tem? Né? E são empresas de todos os tamanhos. Tem empresas com menos de 10 funcionários, até 50 funcionários e tudo mais. A nossa previsão, principalmente olhando, porque todo mundo que quando ele se cadastra, ele preenche ali o tamanho da empresa. Então, a gente tem uma ideia, mais ou menos, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas diretamente impactadas. São aqueles funcionários diretos, fora os indiretos. Mas das 4 mil empresas que já aderiram, a somatória, mais ou menos, pelo que a gente consegue prever, em torno entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas impactadas diretamente. Agora, a empresa aderindo, fazendo parte desse manifesto #não demita, ela tem algum tipo de assessoria, de orientação do que fazer, por exemplo, se ela tiver com dificuldade financeira para conseguir manter os empregados? Na realidade, hoje é um site onde você se cadastra, você não tem que assinar nada, mas evidentemente é um acordo moral que você está fazendo, o nome da sua empresa está lá e depois você tem, então, todas as redes sociais que, se porventura você não cumprir, os próprios funcionários vão entrar lá e dizer que você não está cumprindo e tal. Mas a nossa ideia é que esse portal, ele seja um portal onde a gente pode, grandes empresários ajudando os menores, inclusive até tem lá, de maneira muito clara, ajudando, né, traduzindo, digamos assim, vários incentivos que o governo está oferecendo para que aqueles pequenos empresários eles possam compreender o que ele tem acesso nesse momento. Você tem alguns bancos que também estão disponibilizando ali algumas ferramentas. E recentemente, semana passada, tem um movimento do qual também estou fazendo parte, que é o Estímulo 2020, que na verdade é um grupo de empresários maiores ajudando empresários menores, né? Também tentando financiar, tentando ajudar para que esses empresários menores e que porventura, sabe aquelas pessoas muito, muito bacanas, muito boas e que o timing foi errado, às vezes investiu na loja, assumiu uma dívida, quis fazer uma reforma justamente nesse momento e a gente está fazendo isso, tentando ajudar também esses pequenos empresários. Eu digo, tem alguns momentos na história da Ânima que a gente se endividou bastante, que a gente assumiu alguns riscos, e se porventura o coronavírus tivesse acontecido naquele momento, a Ânima não existiria, né? Então, eu acho que a gente também tem, todo mundo que é um empresário maior, de uma empresa maior hoje, de capital aberto, quer que seja, já foi pequeno, né? E já assumiu muito risco. Então, eu acho que é ter empatia com esses pequenos empresários, mas que podem ser grandes empresários daqui a algum tempo. Tem toda uma relação de fornecedores, de clientes, não é? No caso de franquias, de empresas, de toda uma cadeia envolvida em cada uma das áreas que pode colaborar para minimizar os danos para todos e tomara que dê muito certo aí o programa de vocês, #não demita. Eu conversei com o Daniel Castanho, que é fundador da Ânima Educação e um dos incentivadores e idealizadores desse movimento Não Demita. Daniel, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, eu agradeço. Uma boa tarde para todos.